Olá, pessoal! Professora Jojo aqui de volta com o quadro Clube de Leitura com a Jojo. No último episódio, nós analisamos, na verdade, um conto de Machado de Assis chamado As Academias de Sião, conto não muito conhecido, conto bem complexo, que eu espero que vocês tenham entendido depois da análise que eu fiz bem detalhada para vocês. Hoje eu selecionei um poema, algo mais curtinho, mas vocês vão ver que a gente vai se debruçar a fundo neste poema, que é, na verdade, um dos meus poemas preferidos da vida. Obviamente, vocês devem estar achando que é de Machado de Assis, e Machado de Assis escreveu muitos poemas, mas não. Um dos meus poemas preferidos da vida tem um do Machado, mas o que eu selecionei para a gente hoje é o poema Ismalha, de um poeta simbolista brasileiro chamado Alfonso de Guimarães. Então, pessoal, se você gosta do quadro do Clube de Leitura com a Jojo, se você quer acompanhar mais obras de diversos vestibulares aí do país, ou também obras que podem te ajudar como repertório sociocultural em diversos temas, enfim, não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações e também de seguir a gente no Instagram, que é @questãodetexto. Então vamos nessa. Pessoal, o poema Ismalha, de Alfonso de Guimarães. Esse nome já nos chama a atenção, tanto o nome do poema quanto o nome do poeta. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Galera, Ismalha foi um poema que foi pela primeira vez publicado em 1910. O Alfonso de Guimarães escrevia, como muitos poetas ali da transição do século XIX para o século XX, escrevia para jornais, enfim. E uma curiosidade é que este poema, inicialmente, quando foi publicado, em 1910, ele se chamava Ofélia. Olha que coisa interessante, eu tenho certeza de que você não sabia dessa informação. Ofélia, caso você goste bastante de literatura, acredito que quem acompanha este canal gosta de literatura, pelo menos os meus quadros, né? O poema Ofélia, na verdade, pessoal, é uma personagem, né, de Hamlet, do Shakespeare. E Ofélia, é interessante vocês entenderem isso, porque se vocês entenderem isso, vocês já vão entender algumas coisas do poema que eu vou analisar. Ofélia era uma personagem que era apaixonada por Hamlet, e ela acaba enlouquecendo com a rejeição dele, né? Hamlet passa ali por uma questão, não vou dar spoilers de Hamlet, Shakespeare, mas vou falar uma coisa, um spoiler eu vou dar. Ofélia, com essa desilusão de Hamlet não aceitar se casar com ela, não corresponder ao amor dela, ela acaba cometendo suicídio, né, num rio. Só que, gente, vocês sabiam que a história... Aí eu, como sempre, analisando uma obra, né, eu já vou para outras questões. Mas essa história, pessoal, aconteceu com uma moça, de fato, e dizem aí que Shakespeare se inspirou na história dessa moça e criou a personagem Ofélia. E quando Alfonso de Guimarães foi publicar este poema pela primeira vez, em 1910, como eu já disse, ele deu o nome de Ofélia. Jojo, que coisa estranha. E depois o poema mudou de nome? Sim. Na verdade, pessoal, este poema foi publicado ao longo de algumas vezes. Foi publicado algumas vezes ao longo dos anos, na verdade. Em 1910, se não me engano, também ele foi republicado em 1915. E quando se republica, pessoal, uma obra, geralmente você tem uma alteração ou outra. Foi o caso deste poema, ele veio com uma alteração ou outra. Mas o poema que nós conhecemos hoje, que nós vamos ler daqui a pouquinho, ele foi publicado, na verdade, póstumamente, em 1923. Quando póstumamente significa que o autor já tinha morrido. E, gente, foi a primeira vez, em 1923, foi a primeira vez que o poema veio com o nome que nós temos hoje, o nome Ismalha. E aí não se sabe, de fato, os estudiosos aí da literatura não sabem se quem mudou esse nome foi o Alfonso de Guimarães antes de morrer, e deixou lá escrito já com essa versão final, e só não tinha tido tempo de publicar, e depois isso é muito comum na literatura, os parentes ou amigos, enfim, acham ali obras inacabadas ou acabadas que não tinham sido publicadas e publicam. Então a gente não sabe exatamente se quem mudou foi algum amigo, algum editor, depois que o Alfonso de Guimarães morreu, ou se foi ele mesmo que mudou o nome de Ofélia, e esse nome tem a ver, né, eu contei a historinha da Ofélia para vocês brevemente,
com a história do poema, ou se foi o Alfonso de Guimarães que mudou de fato para Ismalha. Ismalha, pessoal, também é um nome meio controverso, porque tem gente que diz que ele é de origem hebraica, tem gente que diz que ele é de origem indiana. O que mais se estuda, mais se analisa aí, é que, na verdade, este poema, ou, aliás, o nome Ismalha, teria origem grega. E a gente gosta dessa ideia de origem grega por alguns motivos. O primeiro deles é que Ismalha, em grego, significaria desejo de amor. E aí a gente vai ler o poema agora e você vai concordar ou discordar disso, enfim, vamos nessa. Pessoal, o poema Ismalha é um poema curto, um poema belo. Vamos a ele. Eu tenho certeza de que vocês vão se apaixonar por esse poema comigo. Vamos nessa. Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Gente, eu me emociono toda vez que eu leio este poema, porque ele é muito bonito. Vocês já devem ter reparado algumas coisas na minha leitura, né? Nessa entonação aqui que eu dei para vocês. Percebam que este é um poema extremamente musical. Extremamente. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente está falando de um poema do simbolismo brasileiro, simbolismo que surge na Europa, né? Apesar de ali na Europa ele não ter, na verdade na Europa, ele, principalmente na França, a gente tem alguns dos maiores nomes não só do simbolismo, como da poesia ocidental. A gente vai ter ali o Mallarmé, a gente vai ter o Rimbaud, que foram grandes inspirações para os nossos poetas simbolistas brasileiros. Vamos a uma revisãozinha? Quando eu falo de simbolismo, pessoal, eu tenho muitas características que estão presentes no poema do Alfonso de Guimarães. Alfonso de Guimarães, que foi um cara meio... Algumas pessoas da época diziam que parecia que ele tinha meio que nascido na época errada, porque ele era muito romântico. Na verdade, associavam essa ideia de romantismo a uma tristeza do Alfonso de Guimarães. Foi um grande jurista, inclusive foi juiz, né? Ele era mineiro, acho que terminou a vida ali em Mariana, uma das cidades históricas para a gente hoje de Minas. Mas foi um grande poeta também, só que tem um detalhe na vida dele, que foi algo meio triste que aconteceu quando ele tinha ali por volta dos 18 anos. Ele era noivo e muito apaixonado por uma prima, isso era muito comum na época, enfim, que era uma moça chamada Constança, acho que eles tinham uma idade próxima, ele devia ter 18, ela 17, e ela morreu de forma precoce, morreu muito jovem. E dizem que o Alfonso de Guimarães nunca se recuperou disso. Então essa ideia da mulher, do sofrimento, da morte, ela é muito presente nas obras dele. E por isso muitas pessoas acabaram associando a obra do Alfonso de Guimarães a um romantismo tardio ou ao que a gente chamaria de neorromantismo. Enfim, curiosidades à parte. Aliás, temos até... Vocês vão ver que nesse poema a gente vai trabalhar uma temática meio sensível. E quanto a isso, eu também tenho algo a dizer sobre Alfonso de Guimarães, pessoal. Ele se casou, teve vários filhos depois, e uma dessas filhas se chamava Constança, que era o nome, aí fica aí, né, o crédito para essa esposa do Alfonso de Guimarães. Não sei se ela sabia a história, enfim, mas uma moça bem desconstruída. E essa moça morreu, Constança, filha do Alfonso de Guimarães também. Quem me conhece, quem tem aula comigo, sabe que eu adoro fofocas literárias, então eu fico, uou! E depois da morte da filha do Alfonso de Guimarães, né, a Constança,
ele cometeu suicídio. Dizem que ele entrou ali num processo, né, depressivo, que não era bem compreendido como depressão ali no início do século XX, e ele comete suicídio, se não me engano, em 1921. Então, pessoal, tanto que eu falei para vocês que o poema foi publicado, né, póstumamente, essa versão que a gente conhece hoje, inclusive com o nome que a gente conhece hoje, em 1923. Por que eu tô falando tudo isso, pessoal? Porque tudo isso tem um pouco a ver com esse poema, caso você tenha entendido já na minha primeira leitura. A gente tem temáticas aqui como essa figura feminina, como essa figura de anjo, né? Como essa questão da loucura, que ali muita gente que sofria do que hoje a gente conhece como depressão, enfim, era taxado de louco, né? No final do século XIX, início do século XX, muitas obras da literatura brasileira, não só brasileira, vão retratar isso. A gente tem a questão do suicídio. E a gente tem, pessoal, também características muito fortes do simbolismo brasileiro, que eu vou apontar. O simbolismo começa em 1893, com as obras Missal e Broquéis, de Cruz e Souza, que é considerado o nosso maior poeta simbolista brasileiro. Então, ao longo aqui da nossa explicação, vou contar algumas coisas para vocês em relação a características. Vamos para a forma? Percebam, este poema ele tem 5 estrofes. O que são estrofes? Conjunto de versos. E olha que coisa curiosa, pessoal. Todas essas estrofes têm 4 versos. Então, esse é um poema relativamente curto, ele não é um soneto. O Alfonso de Guimarães e o simbolismo, né? Tem muitos sonetos. O Cruz e Souza escreveu muitos sonetos. Eles tinham ali uma inspiração muito forte na forma idolatrada pelos poetas parnasianos que antecederam, né? Coexistem depois com os simbolistas, mas começaram antes aqui no Brasil, que era o soneto. Então, aquela estrutura de 4-4-3-3 que a gente chama. 4 estrofes, as 2 primeiras são quartetos, ou seja, tem 4 versos cada, e as 2 últimas tercetos, ou seja, 3 versos cada. Aqui não, aqui ele foge um pouco ao padrão, ele vai escrever 20 versos divididos em 5 estrofes, cada uma com 4 versos. E vamos nessa. O soneto, pessoal, também, ele tem uma característica comum que não tem aqui neste poema, que são os versos decassílabos. Mas aqui, eu não sei se vocês perceberam, cada verso tem 7 sílabas poéticas. Qual o nome desses versos? Redondilhas, redondilhas maiores, que na verdade são versos que eram muito apreciados ali nas cantigas medievais. Então, aqui todo o poema é composto de redondilhas maiores, versos de 7 sílabas poéticas, que não eram ali muito queridos pelos parnasianos, tampouco pelos simbolistas. Beleza? Mas o Alfonso de Guimarães inova e eu acho que essa é uma das belezas muito fortes do poema. Em relação às rimas, vocês devem ter percebido, vamos lá, esse poema, cada estrofe dele faz assim, A, B, A, B. O que isso significa? Então, a gente tem ali a ideia, vamos pegar aqui na terceira estrofe, seu e céu, que de uma forma rima. Na quarta, pendeu e céu, você vai ter deu e céu. Você vai ter sempre a ideia do céu e você vai ter enlouqueceu com perdeu, seu, enfim, esse eu, está sempre presente. E o ar. Então, sonhar, mar, luar, cantar. Então, perceba, em cada estrofe, qual o esquema que a gente tem? Rimas alternadas. A, B, A, B. E assim ele segue, beleza? Então vamos agora, pessoal, a análise em si do poema. Então vamos nessa. Olha só, Smiley enlouqueceu. Aqui a gente já tem uma temática muito própria do simbolismo, que é a tematização da loucura. Então nós temos essa figura feminina que ficou louca. E olha essa ideia do... Eu gosto da ideia do simbolismo, assim, do... Não é o macabro, mas é ali aquela ideia do místico, da ideia do que está no imaginário social. Ela fica numa torre. Essa ideia da torre, todo mundo já viu algum filme de terror que tem uma torre? Eu sempre falo para os meus alunos assim, eu acho esse poema muito imagético. Então a gente lê esse poema, a gente vê uma imagem nele assim, uma moça. Eu sempre imagino uma coisa meio farol assim, afastada num farol sozinha à noite. A gente sabe que está à noite porque tem o luar.
Eu tenho essa ideia do farol, isso não é dito no poema, mas eu tenho isso, eu acho que em razão da ideia do mar ali, uma torre, enfim. Ismalha vê uma lua no céu e uma lua no mar. Peraí, Jojo, uma lua no mar? Sim, o reflexo da lua no mar. Então, temos aqui Ismalha. Ismalha está louca, perto do mar, né, numa torre, mas olhando para o céu, vendo a lua. Então, esse ambiente noturno, e com essa loucura, são características bem interessantes do simbolismo. E aqui eu quero jogar uma palavra, um conceito que, se você não conhece, você precisa conhecer, que é o conceito de onirismo. O que é o onirismo, pessoal? É algo relativo a sonho. Sonho não de almejar algo, desejar, passar no vestibular, conquistar aí o amor da sua vida. Não. Sonho de mimir. Quando você dorme, você sonha. Essa aura onírica, essa aura de sonho. Isso é interessante, porque tudo parece meio que um sonho aqui, né? Fica uma coisa meio ambígua essa ideia do sonhar. Então, Ismalha está desejando algo, ou Ismalha está nessa pegada do simbolismo, ela dorme ali, tudo isso é um sonho, a gente não sabe. Então, vamos lá. No sonho em que se perdeu, olha só, aqui já vamos entendendo um pouco mais. Porque ela estava louca, então ela parece desejar algo que o quê? Vamos descobrir na segunda estrofe. Ela se banha em luar, então imagina a lua iluminando Ismalha. Ela quer subir ao céu e ela quer descer ao mar. Peraí, aqui essa ideia da loucura já fica um pouco mais clara. Como que você vai subir ao céu e você vai descer ao mar? Com qual objetivo, Ismalha? Peraí, dá uma segurada, vamos entender o que Ismalha queria. Olha na terceira estrofe essa ideia de novo da loucura. Desvario, pessoal, é loucura. Ela canta, peraí, aqui a gente tem outra imagem simbolista muito forte, que é a do canto, que é a da musicalidade. Se vocês prestaram atenção à minha leitura, vocês devem ter visto essa musicalidade muito forte, que é muito característica dos versos que são redondilhas, é muito característica dessas rimas alternadas. Então, o poema todo parece uma musiquinha. No sonho, manhã estou no ar, queria subir ao céu, queria descer ao mar. Parece uma musiquinha mesmo, né? Mas espera aí, ela tá na torre, então o que esse eu lírico vai dizer pra gente na terceira estrofe? Ela tá perto do céu e ela tá longe do mar. Peraí, ela não consegue realizar esse sonho dela. Ela tá louca, mas ela quer, gente. A gente não pode julgar a Ismalha, coitada. Ela quer isso, ela quer a lua do céu, ela quer a lua do mar. Vamos lá. E como um anjo pendeu de novo, a ideia do anjo ela é muito forte na poesia do Alfonso de Guimarães. E Ismalha, ela não é um anjo, aqui não é uma metáfora, aqui é o quê, pessoal? Aqui é uma comparação, e como um anjo pendeu. Agora, vamos lá, eu quero essa imaginação de vocês funcionando. Então, Ismalha tá lá na torre, e ela pende, assim, né? Olha, eu tô até pendendo aqui, meu cabelo tá até bagunçando mais. Ela pende, assim, na torre. Pra quê? Para voar com as asas. Ela tá louca! Ela acha que ela é um anjo, ela acha que ela tem asas. E o que ela quer? Ela quer a lua do céu. E ela quer a lua do mar. Peraí, gente, mas se ela tem asa, olha só, aqui é muito bonita essa imagem. Se ela acha que ela tem asas, isso não é uma loucura completa. Por que isso não é uma loucura completa? Porque se ela acha que ela tem asas, o que você pode fazer? Você pode voar até o céu. E depois você pode dar uma planadinha ali no mar, né? Então, se ela tem asas, se ela tá louca e acha que ela tem asas, talvez esse sonho seja possível. E isso, pessoal, eu falei da origem grega do nome. E aqui eu quero remeter a outra ideia, uma ideia mitológica, que eu sempre falo para os meus alunos. Não é meu ponto forte aí a mitologia grega. Mas meus alunos amam, eles até sabem muito mais do que eu de mitologia. Mas tem Ícaro.
né? Então, o Ícaro, preso ali, acho que num labirinto, né? Ele vai criar asas de cera e de penas. Só que Ícaro, isso vai ser importante para o final deste vídeo aqui. Você vai entender. Presta muita atenção que eu vou te ajudar com um repertório muito massa para redação ainda, tá? Olha só, ele não podia voar muito perto do céu. Por quê? Do céu, do sol, né, na verdade, porque senão a cera ia derreter e ele ia cair. Mas ele também não podia voar muito perto do mar, porque senão as asas iam pesar, as penas ali, né, a água, enfim, ia pesar. E ele ia cair. Só que Ícaro ignora o conselho do pai dele para ficar ali equilibrado entre o céu e o mar e acaba caindo. Gente, não parece um pouco dessa ideia da Ismalha? Eu acho. E aí muita gente vai trazer essa ideia da origem grega. Não, Ismalha tem origem grega sim, porque é desejo de amor e vai dizer que Ismalha estava sofrendo por amor. Pessoal, aí se a gente lembrar que o nome original do poema era Ofélia, Ofélia sofreu por amor, acabou morrendo, acabou cometendo suicídio, enfim. Eu não gosto muito de trabalhar com essa ideia. Por quê? Porque a gente precisa analisar, muito se diz assim, né? Ah, arte é o que você achar que, o que você entender que é. A poesia você pode analisar com o que você entender. Não é bem assim. A gente precisa analisar com base nos elementos que nos são dados. Em nenhum momento aqui se fala de sofrimento amoroso, enfim. Talvez até se o nome tivesse se mantido Ofélia, a gente até pudesse trazer um pouco mais disso. Mas o que a gente tem de Ismael é desejo de amor. A gente não tem especificamente sofrimento de amor, enfim. Então, essa é uma análise que algumas pessoas fazem que, assim, com a qual eu não concordo tanto, beleza? Então, vamos lá, olha só, tem essa coisa do Ícaro, né? Tem essa coisa do grego, e vamos agora à nossa última estrofe. As asas que Deus lhe deu. Pessoal, isso também é uma questão interessante no simbolismo, que é a questão da espiritualidade. Isso também é muito forte nessa escola literária. Aqui, o Alfonso de Guimarães, especificamente, ele trabalhou muito com o catolicismo. Então, essa ideia de Deus, ela vai para além da espiritualidade, né? Ela já entra numa questão mais também de religiosidade, né? Então, isso também é um traço aí desse autor. O que mais? Ruflaram é bateram de par em par. Então a Ismalha vai voar. Ela pendeu ali na torre, ela foi voar, ela achava que ela tinha asas. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Gente, isso é muito bonito. Meus alunos sempre ficam me zoando quando eu falo, isso é muito bonito. Pô, professora, ela morreu, você está falando que é bonito. Pessoal, ela morreu, né? Porque a alma dela vai ao céu e o corpo desce ao mar. Jojo, Ismalha se suicidou? Pessoal, eu gosto muito, eu brinco com uma ideia que é do suicídio não intencional. Tipo, essa galera que morre tentando fazer selfie com tigre, em penhasco, enfim. Uma coisa, é um suicídio não intencional. Aqui é um pouco disso, né, gente? Porque, veja, em nenhum momento o lírico fala pra gente que Ismalha queria se matar. Curiosamente, o nosso autor, né, o Alfonso de Guimarães, ele cometeu suicídio, como eu já falei para vocês. Mas aqui, ela tá louca, ela acha que ela pode voar. Na verdade, o que eu vejo aqui, pessoal? Ismalha tá correndo atrás de um sonho, que é alcançar a lua do céu e alcançar a lua do mar. E sabe qual é a mensagem mais bonita que esse poema passa? Se você não focar só na ideia de ela morreu, não. Ela consegue. Ela consegue realizar o sonho dela. Por quê? A alma sobe ao céu e o corpo desce ao mar. Então Ismalha conseguiu as duas luas. Isso é muito bonito, gente. Esse poema é muito bonito. E aí, eu queria fechar com a ideia mais importante de simbolismo que a gente tem aqui. O simbolismo, ele trabalha com desapego da razão, assim, sabe? Tipo, aquela coisa bem parnasiana, bem realista, bem naturalista, que é essa vibe cientificista do final do século XIX. O simbolismo trabalha sempre com uma ideia de metafísica, de transcendência.
Se você se desprender do limite do corpo, você consegue alcançar mais coisas. É como se Esmalha tivesse só corpo, ela nunca teria conseguido alcançar o seu sonho, o seu desvario, né, ali, o sonho causado pelo desvario, pela loucura, ela nunca teria conseguido. Mas o fato, olha só, a loucura vem quase como uma coisa positiva aqui, no sentido de, olha que mensagem bonita, gente. As pessoas que são taxadas de loucas, muitas vezes, são aquelas que se permitem sonhar. Esmalha, se ela virasse para você e falasse assim, eu quero alcançar a lua do céu e a lua do mar, eu, do auge da minha razão, falaria, tá doida? Bichinha ficou doida. Ah, se Esmalha virasse para mim e falasse, eu sou um anjo, eu ia falar, tá doida? Tu não é um anjo, Esmalha, tu é um ser humano. Se você jogar essa torre, tu vai morrer, cara. Mas a loucura permite que ela transcenda, permite que ela supere os limites do físico, do corpóreo e alcance a transcendência da alma. E assim ela realiza o sonho dela. Então esse é um poema muito bonito, pessoal, para mim um poema assim que traz uma mensagem muito interessante, principalmente se a gente pensar no contexto do final do século XIX, aquele contexto de cientificismo extremo, ok? E um bônus para vocês que estão aqui comigo neste vídeo até o final. Pessoal, em 2019, um dos, na minha opinião, maiores poetas brasileiros contemporâneos, que é um rapper, é o Emicida. Ele lançou um DVD chamado Amarelo, é tudo para ontem. Tem um documentário também com esse mesmo nome. Tem aí em plataformas de streaming, enfim, acho que é bem tranquilo de achar. É muito interessante esse documentário. O Emicida, ele dá uma ressignificada ali na Semana de Arte Moderna de 1922. E ele insere a questão da negritude na arte, na sociedade, nos debates da poesia, da música, enfim. E nesse DVD, isso é no documentário, no DVD ele tem várias canções ali, ele faz um show muito bonito no Teatro Municipal de São Paulo, que foi onde ocorreu a Semana de Arte Moderna de 22. E uma das canções se chama Esmalha, gente. É muito bonita essa canção. Eu recomendo muito a vocês, muito mesmo. A canção Esmalha, com o poema Esmalha, tem uma relação aqui de intertextualidade, uma relação entre textos. Emicida se baseia no poema de Alfonso de Guimarães, que tinha mais de 100 anos de quando ele publica ali, de quando ele lança, na verdade, o DVD Amarelo, em 2019. Então tem essa relação de intertextualidade, mas ele vai além. Na composição ali, além da letra dele, ele traz a Fernanda Montenegro, uma das, se não a maior, né, atriz brasileira de todos os tempos. Ele traz a Fernanda Montenegro declamando Esmalha, que ó, só de lembrar eu arrepio, não tô brincando, só de lembrar eu arrepio. É maravilhoso. Essa relação de intertextualidade já foi tema de questão aberta, de questão de segunda fase da Unicamp, se não me engano, no ano de 2022. No vestibular para 2022, né? Que aí a prova geralmente é em 2021. E uma das coisas que eles perguntaram, que eu acho incrível, aqui o Emicida debate a questão do racismo, e tem um trecho em que o Emicida compõe assim, né? Olhei no espelho, Ícaro me encarou. Ó, Ícaro, cuidado, não voa tão perto do sol. Eles não aguentam te ver livre, imagina te ver rei. O abutre quer te ver de algema para dizer, ó, não falei? Então aqui, pessoal, a gente tem uma atualização do poema Esmalha para uma questão muito importante no Brasil e no mundo contemporâneo, que é a questão do racismo, ok? Só que tem aqui uma ideia que é a seguinte: em um determinado momento dessa canção é dito assim: no fim das contas tudo esmalha, quis tocar o céu, mas terminou no chão.
Ter pele escura é ser esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. A Unicamp foi bem nesse ponto. Quem são as esmalhas do mundo contemporâneo? Quem são as esmalhas da canção do Emicida? E aí eles gabaritam como as pessoas negras. Então quando elas tentam alcançar, se libertar de amarras que foram impostas a elas pela nossa sociedade racista, elas caem no chão, elas são derrubadas. A Unicamp cobrou exatamente isso, ok? E aí tem essa ideia de Ícaro, que conversa também com o poema Esmalha, e tem ali o Emicida vai alternando com a Fernanda Montenegro, ele canta uns versos da canção dele, e ela declama uns versos do poema Esmalha. Então, isso, pessoal, para além de poder cair como intertextualidade, relação entre textos, isso pode cair como aí, uma questão em relação especificamente ao Emicida, né? Como uma questão do combate ao racismo, da denúncia, mas acho que do que o combate aqui nessa canção, a gente tem a denúncia ao racismo na sociedade brasileira contemporânea. E, em última instância, esse também seria um excelente repertório sociocultural para redação, caso vocês aí peguem um tema relacionado à questão racial, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal. A gente sempre vai ter novos episódios do quadro Clube de Leitura com a Jojo. Então, se inscreva, ative as notificações, siga a gente no Instagram, @questão de texto. E até a próxima análise. Se você quiser, deixe aqui a sua sugestão de texto para que eu possa analisar. Tchau, tchau, pessoal!